Paz, povo de Deus, Deus os abençoe. Estamos dando início a mais uma aula. E em Hebreus 11:6, diz: sem fé, impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você é levado a orar por uma situação tão longe de você, ou tão difícil aos teus olhos naturais, né? Mas Deus assentou um peso para você orar por aquela situação. Então, quando você recebe uma palavra de orar por uma situação, escreve a data. Em algum lugar na tua Bíblia, tal dia eu tive uma palavra para orar por essa situação, por essa pessoa. Aquilo vai te ajudar. Porque quando você tem a Bíblia é uma coisa, agora quando você tem uma palavra particular, é diferente. Você pode ter uma palavra particular para você orar dessa maneira pela tua cidade, para você orar dessa maneira pela América do Sul. Eu oro pela América do Sul, né? Eu não tenho todo dia uma palavra, mas eu sei que nós estamos no centro geodésico da América do Sul, né? E nós temos uma palavra para interceder pelos sacerdotes, pela igreja, por avivamento, por despertar, né? Então, quando você compreende um lugar de intercessão que Deus se estabelece e você não retrocede, fidelidade e fé andam junto. E às vezes o nosso caráter, ou que nós queremos ver as coisas acontecer no tempo nosso. E a Bíblia diz que no tempo de Deus tudo é formoso e perfeito. E algumas situações, talvez que você está orando já há anos, né? Eu conheço pessoas que envelheceram orando por uma situação e depois, tanto nas escrituras como fora, eu conheço resposta de oração que veio depois que pessoas morreram. Eu já vi profetas se mover na casa do Senhor e dizer assim: seus pais oraram por você e a oração ficou depositada, por isso que Deus está fazendo assim, assim, assim na sua vida. Porque Deus faz. Quando você ora, Deus faz. Quando você não desiste, Deus faz. A palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. E eu quero me deter um pouco contigo no livro de Oséias, primeiro, Oséias capítulo 5. Às vezes nós somos levados a orar e precisamos entender que a nossa oração às vezes serve de correção. E precisamos entender quando Deus gera a situação de oração. Oséias capítulo 5, versículo 15, o Senhor diz assim: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Salomão disse assim no livro de Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas aqui o Senhor diz: eu vou me retirar dessa situação. Você já teve esse sentimento de que numa situação da tua vida parece que Deus não estava contigo? E então você teve que mudar teu horário de oração? Aqui Deus diz: eu irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus estava criando uma situação. Eu preciso deixar uma situação, gerar uma crise para que haja posicionamento. Se você observar, a maioria dos posicionamentos que nós tomamos são mediante situação de aflição, de angústia e de crises. A crise não veio para te destruir, a crise veio para te despertar. A situação que aconteceu foi para mostrar para você que você estava dormindo o sono da carnalidade. Então Deus permite situações. Agora vamos comigo lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que ora e quando Deus vem falar com ele tem dificuldade
de saber que é Deus respondendo às orações dele. Geralmente, quando alguém não crê mais, ele parou de orar por aquilo. Eu conheço muitas pessoas que eles oravam e não oram mais. Falavam alguma coisa que eles criam, e você fala com eles sobre aquilo, eles vão disfarçando aquela situação, eles não creem mais naquilo, né? Sara buscou até oferecer Agar para Abraão. Ele gerou, ele fez uma coisa diferente, ele não conseguiu se manter. Buscou ajudar Deus. Passou uns anos, Sara concebeu. E quando Deus vai falar com Abraão para Sara gerar, naquela conversa Deus fala 12 vezes a palavra aliança lá em Gênesis 17. E fala da circuncisão. E Abraão circuncidou. Abraão deu um passo maior para dentro da aliança que ele tinha com Deus. E era uma figura de santidade, de limpeza, a circuncisão. E às vezes naquilo que nós estamos buscando a Deus, precisamos dar um passo mais forte para dentro daquilo que faz parte do desígnio e do propósito. E quando nós olhamos aqui, no capítulo de Lucas, um anjo vem falar com Zacarias. E ele diz assim: aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, Lucas 1:8. Aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e lhe porás o nome João. Ele estranhou um anjo vir falar com ele. Não sei se anjo já falou com vocês. Eu quero dizer para você que tem anjo te assistindo o tempo inteiro. Tem anjos cuidando de você, tem anjos para levar você em arrebatamento. Tem anjos de toda espécie para todo tipo de serviço. E olha que ele vai falando para mexer na fé de Zacarias, porque Zacarias estranhou. E ele, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome João. E terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento. Será chamado grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Já sou velho, minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te dessas alegres novas. Observa que o anjo diz: as tuas orações foram ouvidas. E agora quando o anjo fala, tuas orações foram ouvidas, a fé dele devia ir lá em cima. Não, o anjo falou mais de 10 coisas que o filho dele ia fazer. E como o filho dele ia viver. Então ele fala todo o propósito do filho dele nascer. E quando ele abre a boca, ele fala assim: como pode fazer? Eu estou velho, minha mulher está avançada em idade. A primeira coisa que Zacarias expressou foi incredulidade. Diga: intercessor não pode deixar a incredulidade. Eu conheço muita gente que ele começa a orar com você com um propósito, dali uns dias ele é tomado por incredulidade. Eu sou Gabriel. O anjo se apresenta para ele. Eu assisto diante de Deus, eu fui enviado para falar.
com você. Aí o que o anjo disse? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo hão de cumprir. Ele não creu nem na oração dele e ele não creu no anjo. E olha que o anjo descreveu. Ele vai trazer alegria, eu vim responder a oração, tuas orações foram ouvidas, sua esposa vai conceber, ele não vai tomar vinho, ele vai viver assim, ele vai fazer assim, ele vai receber o batismo do Espírito Santo no ventre. Lembra quando Maria foi visitar Isabel e a criança saltitou no ventre de Isabel e foi cheia do Espírito? E Zacarias estava onde? Mudo. Você sabe que gente incrédula impede o propósito? Quando a tua incredulidade começa a te vencer, se dedica à oração em línguas, porque você se edifica, tá? Ora em línguas sobre aquela situação. Às vezes você está orando tanto em palavras, e as suas palavras às vezes estão cheias de coisas que você ouviu no YouTube que matou sua fé. Porque tem tanto incrédulo mentindo, ou trabalhando com ilusionismo na mente das pessoas. Então, começou a acontecer algo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente que orava não ora mais. Fugiu para um outro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu comecei essa aula falando de um texto. Vou voltar para o meu lugar até que você se ache em angústia para você madrugar. Eu penso assim que se tinha um tempo que nós tínhamos que levantar de madrugada, se chama hoje. Se tem um tempo que o povo de Deus tinha que estar madrugando, se chama hoje. Esse dia eu conversei com um pastor, ele disse assim, eu não sei se o senhor sabe, mas eu mudei o meu horário. Eu não oro mais de madrugada. Eu falei, eu posso calcular. O senhor deve ficar no celular até meia-noite, e aí você não tem força para orar de madrugada. Se Deus tira o teu sono, antes da meia-noite, levante e vai orar. Mas se Deus não tira o teu sono, na hora de você ir dormir, vá para a cama, vá dormir, para você ter tempo de madrugada. Tem gente que das 10 ou das 9 à meia-noite, ele fica ouvindo informações do inferno no telefone dele. E o diabo está roubando o tempo da madrugada do povo de Deus. Vai te fazer falta lá na frente. Orar de madrugada é que nem abastecer, encher o tanque com a gasolina aditivada, viu? Faz parte do currículo bíblico. Tem promessa para quem madruga. Por isso que ele diz lá em Oséias 5,15, estando eles com um grande problema, angustiados, de madrugada me buscarão. E quando nós começamos a entender isso aqui, eu queria voltar contigo lá no livro de Jonas, só um pouquinho lá no livro de Jonas. Volta um pouquinho que você vai achar o irmão Jonas. Sabe que o que tem de gente fugindo, igual Jonas. Jonas tinha uma palavra, vai fazer assim. Caminha dessa maneira. A Bíblia diz que ele entrou no navio e foi dormir. Ele foi dormir lá embaixo. Diga comigo, não estou nem aí. Vou dormir. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu uma situação de uma tempestade tão grande. E as pessoas que estavam no barco não tinham conhecimento de Deus. Quem tinha conhecimento de Deus era Jonas. Eles lançaram sorte. A sorte caiu sobre Jonas, procuraram ele. Estava lá no... Vem cá. Ele falou, sou eu mesmo. Eu estou fugindo. Talvez você não está fugindo para Tarsis, está fugindo para o YouTube. Está fugindo para aquilo que não deve, tem alguma coisa te roubando. O diabo tem tantas habilidades. Eu escutei uma frase esses dias.
São tantos caminhos que conduzem ao inferno e só um que conduz ao céu. Parece que os caminhos que conduzem ao inferno se multiplicaram, porque a iniquidade já se multiplicou e o amor de muitos já esfriou. São tantas pessoas que eles entraram num lugar onde eles não dobram mais os joelhos, não levantam mais as mãos, eles fogem de jejum, arrumam desculpa, eles estão sempre fugindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é tão misericordioso, sabe quando ele diz assim, eu voltarei para o meu lugar, até que se acham angustiados? Ele tem um peixe preparado para cada crente. Você pode não estar vendo, mas ele tem. Não é para você comer o peixe frito, é para você ficar na bolha dele por um instante. Tem pessoas que eles entram para a bolha de Deus, para na bolha de Deus tomar uma atitude. O que tem de pessoas que eles estão esperando alguma coisa acontecer. Não. Esses dias eu sentei com um pastor que está em grande angústia, em grandes dívidas, desesperado. E ele diz assim, ora, porque se Deus fizer isso, então eu vou. Eu falei, eu não faço esse tipo de oração porque não tem embasamento bíblico. Ele queria que Deus tirasse os problemas, eu falei, os problemas vieram. E a palavra que Deus me deu para ele foi essa, Oséias 5,15. Deus criou essa situação para te ter de volta. Porque você ficava com ele e você não fica mais. Deus disse para Moisés, sobe no monte e fica lá, não desce. Entra no teu quarto, fecha a porta e fica lá. Fica lá, não sai para fora. Você e a Bíblia e o Espírito Santo, fica lá. Eu separei para mim, todos os meses, 3 dias sem celular. Minha esposa fica com o celular, não atendo ninguém, porque eu preciso. Comecei a fazer isso esse ano e eu quero ver se eu vou longe com isso. Ah, é tão bom, parece que eu saio de lá mais liberto. Eu digo, não me traz problema. Não quero ouvir nada. Aquilo que você não soluciona, nem eu soluciono e fica tranquilo. Depois Jesus cuida. Às vezes você tem que cantar para alguém, né? Aquela música. Você não é mais um bebê na manjedoura. Né? Já viu que tem uma música assim? Né? Tem gente que ele quer ser um bebezinho na manjedoura. Ele está ficando velho, a cabeça está ficando branca e ele quer ficar falando no telefone com você. Aí eu aprendi isso. Né? E sabe, depois que eu comecei isso, alguns pastores começaram a fazer o mesmo. Algumas pastoras estão pelo menos ficando um dia escondido com Deus. Eu tenho certeza que teu pastor te libera até do culto. Se você fala, estou dentro de um quarto, sem celular, só eu e minha Bíblia. Principalmente se você levar só umas maçãs e uma água, tá? E ficar sem muita comida, para você ficar sensível, tá? Fica lá 3 dias. Que vai ser bom demais para a sua vida. Sabe, quando Jonas estava dentro do ventre do peixe, ele ainda demorou. Lá no versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim, as águas cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, as águas se enrolaram no meu pescoço. Sabe, o peixe era vegetariano, por isso que ele não derreteu lá. Porque se o peixe não é vegetariano, o que tinha lá dentro não era ossos de outros peixes que ele tinha comido ou animais. Era algas. O peixe era vegetariano, por isso que Jonas não derreteu, ficou lá os 3 dias. Né? Você já imaginou ele pisando naquela barriga lisa e balançando assim? E quando o negócio começou a enrolar no pescoço dele, as algas, ele falou assim, eu tenho que fazer algum propósito. Eu tenho que tomar alguma atitude. Eu preciso tomar um posicionamento. O que tem de gente que as algas já estão enrolando no pescoço e ele não consegue tomar posicionamento. E ele diz assim, e eu desci até os fundamentos dos montes e os forolos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor
entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Você viu que hora? Eu falei, quando eu estava morrendo, eu tomei uma atitude. Então, quando tem pessoas que estão em alguma situação muito difícil, às vezes não adianta nada você falar com ela. Mas a própria situação que Deus está criando, esse tempo, Deus está criando muitas situações, e isso é a misericórdia dele, isso é o amor dele, isso é a correção dele, isso é a disciplina dele, isso é o açoite dele que está em Hebreus 12, socorrendo nós, o povo de Deus, para tomarmos posicionamento. Amém? E ele dizia, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ele tinha entendido. Por que ele foi fugir para Tarsis? Tarsis é aquele lugar onde Salomão buscava pavão. Deve ser um lugar de gente orgulhosa. O pavão é um dos símbolos de orgulho. Ele estava fugindo para lá. Nós caçamos um meio de fugir da nossa responsabilidade. E então, às vezes, você vai ter que tirar o atrasado esses dias. Por isso que ele diz assim, quando eu em minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor, entrou em ti minha oração no templo da tua santidade. E os que observem as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. E o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Diga, o que votei, pagarei. Eu acho que Jonas estava muito tempo sem orar. Porque quando você deixa de orar, você começa a se acovardar. Quando você vê alguém acovardado, ele não está orando o suficiente, porque dentro de um chamado existe uma suficiência de oração, de jejum, de palavra e de intercessão. E às vezes você tem a intercessão suficiente, mas não tem posicionamento. Às vezes aquele tempo que você tinha que tirar com Deus, você está passando com outras coisas, ouvindo o que não edifica. Durante um dia desse eu recebo mais ou menos uns 100 links sobre a guerra. Alguns eu abro e olho. Alguns eu até envio para frente, se dá saber uma notícia. Mas tem coisas que você não abre. Todo mundo quer mandar uma pregação para você. Eu não abro a pregação de todo mundo, eu conheço a pessoa, por que eu vou ouvir a pregação dele? Eu já sei o que ele vai dizer. No tempo do Covid eu tive muito tempo. O Jânio assistiu isso. Um dia uma mulher começou a falar comigo, contar os problemas dela. O Jânio viu, abriu o primeiro áudio, e ela ia mandando o áudio caindo assim. Nós terminamos o almoço 12h30 de almoçar lá na chácara. Nós estávamos em intercessão pelo Adevonzir. Eu estava orando em língua, deixei o celular em cima da mesa e os áudios pulando. Ela mandou 32 áudios. 2h40 de conversa. E eu ouvi tudo, tinha muito tempo, né? Ninguém vinha falar comigo, o povo estava meio assombrado por causa do Covid, né? E eu estava orando muito em língua para gravar áudios de fé, para ajudar as pessoas que estavam sendo oprimidas pela incredulidade. Quando você ora, você tem uma palavra para tirar alguém da incredulidade. Amém? Jonas serviu de exemplo. Ele diz, olha, eu vou te oferecer sacrifício com voz de agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Quando ele faz isso, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Jonas estava ruim para falar com Deus, mas Deus estava bom para falar com o peixe, e o peixe o vi. Você observou como é que estava Deus e o peixe? Estavam coladinhos, né? Diga comigo, peixe com propósito. Às vezes Deus cria uma situação, e ela está sendo só uma situação para te despertar. Eu não me assusto com situação nenhuma que Deus cria na minha vida e nem na vida dos outros. Esses dias um pastor estava falando comigo, ele falou assim, parece que você não está acreditando no que eu estou te falando. Eu falei, por quê? Eu não te vejo preocupado. Eu falei, nem o diabo não consegue me deixar preocupado, você quer me deixar? Só porque você andou se lameando e é irresponsável, e foi irresponsável. A tua irresponsabilidade pode me fazer ter uma palavra de orientação para você, mas eu não tenho que ficar angustiado pelo seu problema. Eu tenho que me colocar dentro da vontade de Deus e orar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém pede oração para você,
como pastor que preside sobre pastor, eu tenho que orar. Mas às vezes eu vou orar e está difícil de orar. Eu digo, Senhor, eu quero orar em línguas por essa situação. Por quê? Porque eu não vou orar a minha vontade, eu vou orar a vontade de Deus. Amém? Às vezes você vai orar por uma situação, você não sabe o que orar. E eu não ensino que você tem que orar para Deus dar uma surra em alguém e corrigir alguém. Mas às vezes a tua oração em língua está orando isso. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe. Amém? Então, para aquela situação ser mudada, às vezes necessita. Leia comigo Lucas capítulo 1. Não, Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que Jesus diz isso? Porque às vezes nós desfalecemos. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e... Diga de dia e de noite. Ele está falando que você ora no claro e você ora no escuro, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele está dizendo, quando eu voltar, Jesus está dizendo, eu vou achar alguém orando? Eu vou achar alguém clamando? Alguém buscando? Ele conta uma história, ele vai contar a história de um juiz iníquo, né? E de alguém que se humilhou. E o juiz mudou o coração. Ele estava dizendo, se um juiz mau pode fazer algo certo, e o juiz bom, que é Deus, não fará a justiça para você? Não vai entrar na tua causa, não vai resolver esse problema, vai mudar essa situação. E então ele deixa, e Deus não fará justiça? E quando nós compreendemos essa palavra que Deus faz justiça, e temos que entender que se ele diz, quando voltar o Filho do Homem, eu vou achar alguém orando, porque se você está orando, você está em fé. Se você está orando, você está pronunciando aquilo que você crê e pronunciando com Deus aquilo que Ele pode fazer. Não que você pode fazer, mas que Ele pode fazer. E quando nós somos despertados à fé, eu quero ir contigo lá para Filipenses capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma orientação final a esse povo. E ele orienta sobre oração. Ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo regozijai-vos. Uma tradução diz alegrai-vos. Te alegre sempre no Senhor. E outra vez eu digo te alegre. Seja a vossa equidade notória de todos os homens. Perto está o Senhor. Esse texto aqui é um texto de exortação para a gente que entra em batalha espiritual. Às vezes, quando você está em batalha espiritual, tem dia que você está debaixo de uma angústia diferenciada. E ele diz, seja a vossa equidade notória de todos os homens. Aí ele falou assim, sabe quem está perto de você? Deus. Perto está o Senhor. Ele está por duas coisas. Uma para sondar o teu posicionamento. Outra para te respaldar. Outra para te respaldar. Porque às vezes nós entramos numa luta e a gente pensa que Deus está longe. Você sabe que nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo assim, diante de alguma adversidade, homens de Deus e mulheres de Deus pensam que Deus não está, mas Deus está ali, Ele está vendo, está assistindo tudo. Ele diz, o Senhor está perto. Ele diz, você precisa ter um posicionamento. Equidade é equilíbrio. Equidade é posicionamento, equidade é cuidado, equidade é zelo. Equidade é caminhar de uma maneira aonde você mostra para o inferno que você não retrocede.
E deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro de uma caminhada de oração, se um dia faltou palavra, fica diante dele calado. Eu já tive em lutas que eu pego as orações dos outros. Você vai achar orações de Moisés. Você vai achar tantas orações de Davi na Bíblia, no livro dos Salmos. Você vai achar orações de tantos homens de Deus na Bíblia. Vai lá para a oração de Jesus em João 17. Você vai achar a oração de Jesus. Tem tantas orações na Bíblia. Você vai achar orações dos apóstolos na Bíblia. Usa a oração do outro se a tua não está funcionando, porque a deles funcionou. Dentro de um lugar de pressão, de angústia, não é errado se calar. E o apóstolo diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições, diga petições, sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Às vezes você já colocou em oração e em súplica. Então você vai para o outro nível. Em algumas coisas, sabe o que eu faço? Eu começo a agradecer por aquilo como se já tivesse feito. Senhor, eu te louvo por isso. Obrigado por essa vitória. Mesmo que aos meus olhos e aos meus ouvidos não está acontecendo nada. Eu continuo agradecendo porque o Senhor já ouviu o meu pedido, já ouviu minha oração, já ouviu minha petição, já ouviu minha súplica. Então, como você continua na fé, você acredita na sua oração, então agora você estabelece um tempo de agradecimento. Tem coisas que eu não peço mais, que eu só agradeço. Todo dia eu tenho um tempo de gratidão por aquilo. Separe algumas coisas que você não está entendendo a fé. A fé é um comportamento como se você já tivesse com aquilo que ainda vai acontecer no visível. Você toma posse no invisível. Ele diz, em tudo dai graça. Com ação de graça. E depois que você compreende a ação de graça, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você tem um tempo de agradecimento por aquelas situações que você estava vendo dificuldade, você está orando e vendo dificuldade, para de pedir e começa a agradecer. Talvez você já teve tanto pedido, comece a agradecer. Então o mundo espiritual vai entender que você creu porque você já tomou posse daquilo. Faça com que o mundo entenda isso. Não fica apertando na mesma tecla. Ele falou, oração, seus pedidos sejam conseguidos com oração, com súplica e com ação. Agradecimento. Entra nesse lugar de agradecer. Se comporta em agradecimento. Né? Se comporta em agradecimento diante de Deus. Amém? Aprenda que quando a Bíblia diz orai sem cessar e em tudo dai graça, ele está falando com uma igreja que crê. E uma maneira de você orar sem cessar é você se autodisciplinar em oração em línguas. Eu quando acordo na cama, antes de eu levantar, ou eu acordo já orando em línguas, ou eu acordo com uma adoração. O dia que eu acordo com uma adoração, eu sei que o Espírito quer me conduzir à adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você bem simples. Deus não quebra princípios, Ele quebra protocolo. Talvez você não goste de se levantar, dobrar o joelho e fazer assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você levanta com a vontade de adorar, vai adorar. Amém? Adora. Depois, talvez vai ler Bíblia e deixa para orar depois. Você observou que as igrejas eles cantam um hino, pedem dinheiro, fazem a pregação e mandam o povo embora. Não, você pode mandar o povo, não pode mandar o povo embora. Você pode começar o culto com a pregação. Você viu que nas aulas de intercessão nós começamos direto? Você não precisa ter um protocolo. Um protocolo da sua religião. Se você voltou amanheceu já com um cântico na tua boca, né? Tem dia que o cântico flui com você na cama, o cântico flui. Já não perde ao mover do Espírito, ele vai te levar num lugar, amém?
E talvez nesse lugar que Ele vai te levar, Ele vai trazer entendimento de oração. E você está vindo coisas para você orar, mas você está adorando. Você pega um papel e uma caneta e vai escrevendo as coisas que Ele está te trazendo. Textos que Ele está te trazendo. Tem dia que eu fico 1 hora sem falar com Deus. Eu estou adorando, eu estou ministrando Cristo. Nós somos chamados de ministros de Cristo. Amém? A adoração te renova, a adoração te recompõe, ela te reestrutura. Às vezes Deus não quer que você fique naquele mesmo ritmo que você tem. Às vezes Deus te dá uma direção. Essa semana, eu falando com o pastor, ele falou assim, Senhor, me dá uma palavra para mim orar. O Senhor falou para ele, 20 vezes o Salmo 119 de joelho. O Salmo 119 é grande para você orar ele, meu irmão. E ele passou uma manhã orando esse Salmo. E ele falou que quando ele terminou, ele recebeu uma visitação profunda de Deus. Profunda, profunda de Deus. Ele foi ativado. Ali tinha o que ele precisava. Ali tinha o que ele precisava. Então, quando você tem uma palavra, vai para aquele texto, fica. E às vezes você tem que ficar orando em voz alta aquele texto. Muitas vezes. Não é errado você ler a Bíblia caminhando. E já li isso, pastor, eu já li isso para você. Esse dia um moço chegou para mim, não era pastor ainda, ele falou assim, olha, hoje eu li isso. Eu falei, me fala alguma coisa do que você leu. Ele falou assim, ele não tinha nada para me falar. Não é errado, a Bíblia manda você ler. Bem-aventurado o que lê e o que pratica. Mas a Bíblia diz, medita na palavra. Fica com ela. Fica com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. O salmo mais conhecido é o menos meditado. Você se lembra quando você foi para o Salmo 23 e ficou nele? Talvez você está precisando. Numa altura do Salmo ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu estivesse correndo perigo de morte, o Senhor está comigo. E as pessoas pensam que o Salmo 23 está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltará é para o futuro. E às vezes a sombra da morte é para hoje. É para te defender hoje. Às vezes você ficar naquela palavra. Esses dias alguém chegou no escritório, eu estava falando com um jovem aqui, daqui de Cuiabá, e eu mostrei para ele quantos cadernos eu tenho lá de pregação. Eu falei, compra um caderno, comece a escrever o que Deus está te falando na palavra. Deus fala, eu falei, toda a palavra é Deus falando. Mas Ele vai ministrando seu coração. Aprende a meditar na palavra. Eu enchi pelo menos 10 cadernos grossos que eu nunca preguei. E na maioria do que eu tenho escrito aqui nessa agenda, eu já enchi uma esse ano, essa é a segunda. Até o fim do ano ela está cheia. Eu não vou pregar. Mas quando eu medito na palavra, eu estou me alimentando. Você que discipula pessoas, você não tem que pensar apenas em discipular. Eu gravo áudios todo dia. E os áudios edificam. Mas às vezes aquilo não é nem para eles, é para mim. Esses dias eu resolvi ouvir um áudio meu. Me tocou muito, Orderley. Eu falei, cara, eu tenho que começar a ouvir meus áudios. Diga, não retrocedemos. Não somos os que retrocedem. O jejum é uma ferramenta que te aviva em oração. Amém?